Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É mais uma alegria, uma felicidade estar aqui com vocês por mais essa semana para estudar o livro Renovando Atitudes. Hoje vamos ao capítulo número 41, que se chama O Espiritismo, livro do Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre espiritismo, é claro, vamos falar sobre reencarnação, um pouco de história até a chegada da doutrina espírita, o Consolador Prometido. Vamos falar também sobre essa história do povo escolhido, como é que é essa história do povo escolhido. Vamos falar um pouco também sobre criação e muito mais. Então eu convido a todos, quem quiser comigo, vamos buscar se desligar antes, fazer a nossa oração. Eu convido a fecharem os olhos e desde já agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo. Agradecemos a espiritualidade de luz, que aqui prepara esse ambiente, que possamos aqui estarmos voltados a esse aprendizado, mais uma vez, junto dos ensinamentos de Hamed, refletindo através da doutrina espírita o entendimento aprofundado da proposta de amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Então, antes de iniciar esse capítulo, eu vou falar um pouco, até os trechos que eu separei, o que Hamed vem fazendo aqui. O Hamed veio mais ou menos contar, ele veio fazer uma leitura histórica até a chegada da doutrina espírita, através de Allan Kardec, em 1856, quando foi editado o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Então, ele faz mais ou menos essa leitura histórica para a gente entender um pouco aquele contexto, aquele momento, lembrando que foi codificado na França, e como eram as influências do Estado e da religião, que eram muito mais mesclados, muito diferente do que nós entendemos hoje, enquanto França, sociedade, ou estou aqui em Portugal, ou quem está no Brasil. É um pouquinho diferente, então ele faz um pouco, ele contextualiza para a gente entender as influências que eram exercidas do Estado e da religião junto à população. E como é que era isso? Não só nas escolas, na faculdade, mas de uma maneira muito, digamos, incisiva, muito forte, ou muito mais forte do que é hoje. Ainda há mais ou menos, mas ainda há, percebe-se de alguma forma. Não sei na França, porque eu não vivo lá, mas posso dizer que por Portugal, por exemplo. Mas sem criticar, é só uma análise. E eu acho que é essa a ideia de Hamed aqui. Muito bem. Mas qual era a ideia que era passada fundamentalmente? Qual era o principal aspecto ali do Estado junto da religião? Era a tal da submissão a Deus. Ser submisso a Deus, ser temente a Deus. Vocês já ouviram falar dessa frase? Já, ser temente a Deus. Já falei aqui em outro capítulo e vou repetir. Temente quer dizer ter medo. Calma, pausa. Peraí, mas ter medo de Deus? Não sei a relação que vocês têm com Deus, ok? Mas respeitar, acreditar e confiar, para mim, é muito diferente do que ter medo. Eu não preciso ter medo de Deus. Pelo contrário, eu entrego, eu confio. Essa relação que eu tenho através da religiosidade, lembrando a palavra religiosidade, religião, quer dizer religare, nos ligar a Deus. Ok? Então a religião faz esse papel exatamente desse encontro com o Pai. Mas o encontro com o Pai não é para ter medo, teoricamente. Não sei. Não sei como as pessoas interpretam, ok? Até hoje, mas a gente vai falar aqui sobre doutrina espírita, como nós interpretamos espíritas, como é que a gente vem desmistificar certas questões, certos conceitos pré-estabelecidos até então. Então, a ideia era ser submisso a Deus, ser temente a Deus, teoricamente com essa submissão às supostas vontades de Deus. E por que eu falo supostas vontades? Porque no caso, até então, aonde é que era a casa de Deus aqui na Terra? A casa de Deus aqui na Terra era vendida para a população de certa forma,
que era a igreja. Então, porque Deus mora dentro da igreja. Ok? Então, ser submisso à igreja é ser submisso a Deus. E aí já começa uma confusão, já começa a misturar tudo, porque mistura Deus com os homens, aí vem os interesses pessoais, vem questão de poder, de manipulação, de dinheiro. Mas atenção, gente, a ideia de Hamed, muito menos a minha, é ficar aqui julgando e dizendo quem está certo, quem está errado, porque deveria fazer dessa forma e de outra. A ideia não é julgar, a ideia é cada um com o seu barato, com o seu quadrado, cada um com a sua responsabilidade. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Ok? Primeiro que a gente não tem direito de julgar ninguém. E digo mais, muito provavelmente, nós, espíritas, hoje, numa encarnação passada, estávamos vibrando, pensando e compartilhando, entendendo o mundo e Deus e essa relação dessa maneira, tá? Muitos de nós viemos sim de processos não, de outras religiões, em outras encarnações, muito envolvidos, muito atuantes, tá bom? Então a ideia não é ficar criticando ninguém, é só lembrando, pontuar o que Hamed vem trazer para a gente entender aquela França até aquele momento aonde chega a doutrina espírita, quase que rompendo, batendo de frente com algumas questões ainda, e esse entendimento de que há elites, há favorecidos, há privilegiados, e acaba com um preconceito, ou teoricamente deveria acabar, com essa história do homem, mulher, o preto, o branco, o rico ou o pobre, porque quando vem a reencarnação, vira o tabuleiro amanhã. O rico de hoje pode ser pobre amanhã, a mulher de hoje pode ser homem amanhã, o branco de hoje pode ser preto amanhã, e aí isso tudo mescla muito, isso tudo de alguma forma questiona e rompe um pouco essas pequenezas, esses apegos materiais, esses preconceitos que existiam naquela sociedade e infelizmente existem até hoje. Quando a gente lê um capítulo como esse, que Hamed faz essa leitura, não só em 1856, que faz, entre aspas, pouco tempo, mas quando ele retorna lá nos anos 500, no século V, que daqui a pouco a gente chega lá, no trecho que eu vou ler aqui, a gente percebe que não mudou muita coisa assim não, sabe? Que a gente evoluiu, a gente vem evoluindo, ok, mas tem muita questão ainda que parece que o tempo não passa. E a gente fica patinando aqui, não sai do lugar, tá difícil de compreender, de entender de uma forma diferente. A doutrina espírita está aí para trazer uma vertente diferenciada, mas acima de tudo, racional. Racional. É a fé raciocinada, não é para ninguém engolir nada. Ok? Não é porque o Nelson está falando, porque o Centro Espírita disse, porque o Divaldo Falcão falou, porque o Chico Xavier psicografou, porque disseram que Jesus falou isso aquilo. É para nós entendermos através da racionalidade e a partir de então abrir o nosso coração para aquilo que faz sentido para a gente. Porque se não faz sentido, tem dúvida, não tem que engolir, tá bom? Não tem que engolir. A proposta é através da racionalidade, respondendo os nossos anseios, as nossas questões, e é para isso que a doutrina espírita veio, para nos trazer conhecimento. Vamos lá? Então vou iniciar aqui um trecho que eu retirei, que Hamed nos diz. Apesar de a crença na reencarnação ter sido banida do movimento religioso pelos concílios ecumênicos da antiguidade, Kardec a apresenta ao mundo sob a supervisão dos espíritos superiores, estabelecendo assim novos rumos à sociedade, presa a conceitos de superioridade, de nascimento e graças especiais entre os escolhidos. Então vamos lá. Vamos falar um pouco de história agora. Vamos voltar lá ao século V. Eu vou falar um pouco aqui da minha maneira, tá, gente? Se vocês quiserem mais informação sobre isso, coloca aí no Google. A gente vai falar um pouco de história. Eu vou aqui, entre aspas, falar da minha maneira, sempre com algum humor, brincando, ou da forma que eu interpreto. Não vou me ater a datas, aos detalhes. Eu me apego mais à importância do momento para a gente conseguir compreender essa questão histórica e como está relacionado de alguma forma com o espiritismo, direto ou indiretamente.
que acontece? Até o século V, a reencarnação era aceita pela igreja. Para quem não sabe, até o século V. Então a gente tem do desencarne de Jesus, quase 500 anos, 550 e poucos anos, eu não lembro se era 553 ou 52 ou 56, o Concílio de Constantinopla. Haviam diversos concílios, toda a estruturação à base da igreja, onde hoje nós conhecemos a doutrina católica, e desde então, nesses concílios haviam algumas mudanças, algumas adaptações, algumas alterações nesse entendimento dessa proposta de Jesus e toda essa construção que foi o processo da igreja como um todo. Muito bem. Então, no Concílio de Constantinopla, se você quiser a data exata, vai aí no Google e dá uma olhada. Foi banido ou retirado a questão da reencarnação. E por que foi retirada a questão da reencarnação? Por causa da nossa amiga, a famosa Teodora. Se você não ouviu falar, eu vou te contar quem foi a Teodora. A Teodora foi esposa do imperador Justiniano. Tá aqui, vou pegar minha cola. Justiniano. Quem era o imperador Justiniano? Era aquele que tinha influência direta no sim, sim, não, não. O poder naquele instante era relacionado. Havia uma correlação entre igreja e Estado, poder, a força, o governo, de uma forma que hoje nós entendemos, que naquela altura não havia nem essa palavra, mas hoje nós entendemos como a teocracia, ou Estado teocrático. O que é isso? Vou explicar para vocês, e temos exemplos hoje, até hoje, alguns países que são assim. A teocracia basicamente é quando há uma mescla do poder do Estado com a religiosidade. E normalmente os aspectos religiosos, a base religiosa é o fundamento que direciona o governo ou é toda a ideologia, a governabilidade daquele Estado ou daquele país. Vamos para os exemplos para ficar mais fácil? Arábia Saudita, Sudão, Afeganistão, Irã, entre outros, são países que têm o Estado teocrático. Não sei se vocês lembram dos famosos iatolás, aqueles que têm uma veste diferenciada, digamos assim, que são líderes religiosos e ao mesmo tempo líderes do Estado, líderes do governo. Então, só para a gente contextualizar e entender mais ou menos o que é um Estado teocrático. E naquela ocasião, nos anos 550 e pouco, o Estado era teocrático. E não só, depois ainda continuou por muito tempo, tá? Mas só para a gente entender qual era a importância, o peso que o Justiniano tinha. Então vamos voltar à nossa história agora. Então, a partir daí, a esposa dele era a nossa amiga Teodora, a famosa Teodora. E aí tem algumas divergências que a teologia estuda sobre o porquê que a Teodora não gostou muito dessa história de reencarnação e fez uma influência muito forte com o Justiniano, com o marido dela. Desculpa, gente, vou beber uma água, peraí. Fez essa influência muito forte com o marido dela para acabar com essa história de reencarnação. Alguns dizem que ela não queria, talvez, voltar numa próxima encarnação como uma escrava, pobre, passando necessidades e dificuldades. Outras pessoas dizem, enfim, que ela não queria perder a fortuna dela, só com a possibilidade dela imaginar num futuro encarnar de novo, ou viver de novo na carne, sem todas essas regalias que ela tinha, ela não gostou muito da ideia. Outros diziam porque ela era uma ex-prostituta e todo o peso, todo o pecaminoso que tinha a história, e tem até hoje, dentro da igreja, com a prostituição, ela não queria pensar na possibilidade de ser possível, do possível desdobramento que isso iria trazer. Sendo de uma maneira ou sendo de outra, que aí há várias interpretações, várias leituras e várias discussões, o resultado foi sempre o mesmo. Qual foi o resultado? Sim, ela fez uma influência forte com o imperador Justiniano, e nesse concílio Justiniano, o imperador na altura, mais ou menos, imagino eu, deve ter chegado lá e falado: gente, olha, vamos acabar com essa história de reencarnação aí, porque a esposa lá em casa tá arrumando um barulho com essa história, ela não quer mais essa brincadeira, ela ficou sabendo aí, então vamos
Vamos acabar com esse negócio. Então, a partir daí foi então extinto, no ano de 550 e tal, a reencarnação da igreja. E a partir daí foi banido essa ideia. E só para a gente entender essa história, por que Hamed coloca esse ponto? Para a gente entender que do ano 550 e tal a 1856, ou seja, quase 1200 anos depois, vamos colocar assim, a ideia da reencarnação aqui no Ocidente ainda não ficou de alguma maneira apagada. Creio eu, tá, gente? Eu posso estar aqui falando besteira, mas um pouco de conhecimento que eu tenho dentro aqui dos aspectos históricos. Agora, no Oriente, já se tem uma outra leitura de reencarnação, de muito mais tempo, mas se entende o processo de reencarnação de uma outra forma. Não é no processo vinculado, atrelado a Jesus, como veio a doutrina espírita, e nessa questão evolutiva da criação, nos estágios que nós passamos, do mineral, vegetal, animal, nessa sequência lógica, pelo menos a nossa lógica, que a doutrina espírita nos trouxe através de Allan Kardec. Tá bom? Então vamos lá? Vamos agora aqui para outro trecho que eu retirei. Deixa eu ver se eu falei tudo. Falei. Vamos lá. O Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. Vou dar uma pausa aí. Fruto de suas escolhas. E eu vou fazer um link com o que Hamed tinha dito antes, que era graças especiais entre os escolhidos. Então ele falou sobre escolhidos antes e falou sobre escolhas aqui. E aí eu vou dizer o seguinte: não há escolhidos. Essa história do povo escolhido. Não há escolhidos, há escolhas. Não tem essa história de povo eleito, ou privilégio, ou privilegiados, ou favorecidos. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, criados simples e ignorantes, com as mesmas oportunidades. Ah, Nelson, mas eu não tenho oportunidade que o vizinho tem aqui. Não é bem assim, não. Calma. É para isso que a reencarnação está aí. Porque nós já estamos vindo, e hoje estamos aqui, e ainda no futuro, aproveitando essas oportunidades de diversas experiências. Então a gente vem como branco, vem como negro, vem como índio, vem como mulher, vem como homem, vem como rico, vem como pobre, vem num país com liberdade, vem com menos liberdade, vem em diversas configurações essas necessárias para a gente vivenciar exatamente essas oportunidades, de ter exatamente essas experiências diferentes, num corpo diferente, sobre novas condições em diferentes épocas, que vão influenciar mais ou menos o processo de crescimento, as experiências que a gente vai vivenciar. Então, não tem povo escolhido, não tem privilégio, é uma visão muito limitada, eu diria, muito antiga no mínimo, essa ideia de que há escolhidos. O que existe são escolhas pessoais, que vão determinar as consequências naturalmente. É aquela velha história que se falou muito nesse livro aqui até agora, que é ação, reação, plantio, colheita, a escolha, consequência. E para que tudo isso? Para que essa história toda que a gente está aqui? Por que a gente tem que vivenciar aqui essa encarnação, outras encarnações? Por que a gente reencarna? Por um motivo só, para a gente aprender a amar. É para isso que a gente está aqui. Agora vamos continuar aqui para a gente não se perder, que eu dei uma pausa. Vamos lá. A Hamed continua. Imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. A nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade como concepção da vida real a ser incorporada pelos indivíduos
pelos indivíduos e grupos à medida que as suas necessidades espirituais forem tomando aspectos de ascensão e conhecimento. Então, vamos lá. Para que Espiritismo? Para que Jesus? Então quer dizer que só através de Jesus, só através do Espiritismo a gente vai crescer, a gente tem que reconhecer a reencarnação e aí sim a gente vai evoluir e vai ser aceito, talvez? Eu respondo para vocês, não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente traz alguns conceitos antigos e quase que incorpora eles ou dá uma adaptada assim na doutrina espírita, mas não tem nada a ver com isso. Ninguém vai ao Pai. Sabe aquela frase que às vezes a gente interpreta de uma maneira? Eu quero compartilhar com vocês. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Pausa. Sabe essa frase? Vamos lá. Não é através de Jesus no sentido de que eu tenho que aceitar Jesus como meu mestre e guia, como nós falamos. E ele é verdadeiro mestre, ele é verdadeiramente nosso mestre, nosso guia a ser seguido, sem dúvida alguma. Mas é através, quando ele nos diz que ninguém vai ao Pai senão através de mim, é através do seu ensinamento no amor, na mensagem que ele trouxe. Porque quem não conhece Jesus, quem não tem acesso, quem não quer aceitar Jesus, quem acha que Jesus é uma besteira, e doutrina espírita muito menos, porque a gente está falando aqui nesse contexto Portugal e Brasil, mas quando a gente vai numa esfera mundial, muito menos acesso ainda, a gente chega a pequenos nichos ainda, pequenos nichos, foi codificado na França, mas são pequenos nichos, isso é muito vanguarda, isso é muito inovador. Agora, não precisa de doutrina espírita, não precisa de Jesus para chegar no mais importante que é a mensagem do Cristo, que é o amor. Não precisa nem acreditar em Deus para seguir o caminho certo. O caminho certo é o caminho do amor. Ponto. O que Jesus veio fazer é facilitar, a doutrina espírita veio facilitar esse processo, o processo de aprendizado no amor. É para isso que a gente está aqui. Não é para ser cristão, para dizer que é cristão e botar o crucifixo no cordão e uma carteirinha aqui, pronto, eu estou salvo. Isso é uma ideia ainda muito dessa questão da submissão que a igreja exerce, com abaixa a cabeça, Deus está falando, você quer ser escolhido, você quer entrar para o céu, então faz assim. O entendimento hoje vai muito além, a doutrina espírita facilita exatamente essa interpretação, porque a partir do momento que a doutrina espírita vem e nos traz a reencarnação nesse processo racional, o que ela acaba fazendo? Ela mata a morte. A doutrina espírita vai matar a morte, ela acaba com essa história do que morreu, acabou. Ela fecha com essa história de que ou vai lá para o fogo do inferno, ou vai virar anjinho e vai tocar harpa. É muito mais profundo do que isso. Acaba até, de alguma forma, colocando isso como uma história quase que alegórica, quase que o beabá da infância ainda, mas que muita gente acredita nisso. Vamos respeitar, tá, gente? A ideia aqui não é de nenhuma forma querer impor a nossa verdade, aquilo que faz sentido pra gente. Porque a questão aqui é muito individual, muito pessoal. A questão é, o espiritismo faz bem para você, faz bem para nós, faz sentido? Ótimo. Vem comigo então, tamo junto. É para isso que a gente está aqui, para estudar, para aprender, para refletir. E para quê? Para dizer que a gente é espírita e vou ganhar um lugar lá no céu. No céu não, no nosso lar. Não. É para melhorar a nossa vida agora. Para a gente ser mais feliz hoje. Essa é a proposta da doutrina espírita. Não é para levar ninguém para reino do céu nenhum. Naturalmente, quando a gente fala do reino do céu, nesse sentido não físico do reino dos céus, porque a uma outra interpretação, o reino dos céus está aqui dentro, mas eu não vou por aí. Vamos colocar o reino do céu como uma colônia espiritual. Vou fazer essa alegoria rápida, tá? O que acontece? A doutrina espírita, a partir do momento que nos fortalece, que nos entrega crenças inovadoras, valores inovadores com a proposta de Jesus, naturalmente a gente vai elevar a nossa vibração, a gente vai ser melhores indivíduos, melhores seres, melhores pessoas. E no processo do desencarnar,
para onde é que a gente vai, Nelson? A gente vai vibrar aquilo que a gente está vibrando hoje. E por isso que muitas vezes, às vezes a gente acaba nos umbrais da vida, ou a gente acaba no nosso lar da vida. Por exemplo, para quem não viu o filme, vai lançar de novo aí. Tomara que chegue logo esse filme. Mas quem não viu ainda, vê lá o Nosso Lar número 1 e vê, por exemplo, o nosso amigo André Luiz, o quanto que ele sofreu em estágios umbralinos e depois conseguiu chegar, a chegada dele até o nosso lar, que ainda está no estágio umbralino, mas enfim, não vou por aí. Mas a questão é a seguinte, o processo individual, se faz sentido para você, ótimo que faça sentido para você, como faz para mim. Se não faz também, tá tudo bem. A gente não tem que ficar brigando aqui, levantar bandeira porque eu sou espírita, porque eu sou muçulmano, porque eu sou da igreja católica, porque eu sou do templo tal, evangélico, porque eu sou da Umbanda, porque eu... Não interessa, porque eu sou budista, o que é que seja. Cada um com seu cada um. Vamos aprender a nos respeitar. Nesse processo, se respeitar é amar o próximo com as nossas diferenças. Não somos iguais. O que faz sentido para mim, talvez esteja fazendo sentido para você, porque você está até agora vendo esse estudo comigo aqui, talvez não faça para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu vizinho, para tua mãe, para o teu pai, porque a gente está em estágios diferentes, amadurecimentos diferentes, a gente tem pontos de vista diferentes, a gente entende Deus, a gente entende Jesus, eu não entende nada disso de forma diferente. Isso nos faz melhor, nos faz pior? Eis a questão. Não é para a gente ficar aqui tentando converter o outro que segue lá a outra religião, ou segue um caminho ruim, ou segue o que quer que seja. A ideia de Jesus e que faz sentido para nós, através da célebre frase fora da caridade não há salvação, é ser caridoso, é auxiliar, é ajudar, é amar o próximo, é esclarecer o próximo. Mas esclarecer o próximo, a gente não precisa falar de doutrina espírita, não precisa falar de Jesus. Porque às vezes falar de Jesus e falar de doutrina espírita, as pessoas já botam o pé para trás e falam: ih, lá vem esse maluco aí, falando esse negócio. A gente pode auxiliar, pode amar o próximo através desse esclarecimento, retirando as pessoas de sofrimento e por falta de compreensão, por ignorância. Estou aqui eu sou um exemplo. Já sofri muito antes de chegar na doutrina espírita. Sabe por quê? Pela minha ignorância. Então acabei virando fantoche de espíritos brincalhões voltados no mal e sofria muito por não entender. Depois que a gente entende, faço até uma brincadeira aqui. Antigamente a gente fazia o sinal da cruz e dizia: sai de reto, Satanás, etc. Hoje a gente puxa uma cadeira aqui do lado e fala: meu irmão, o que você está passando? Qual é o seu problema? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Esse é um trabalho mediúnico realizado na Centro Espírita, exatamente assim, através da incorporação. Claro, atenção, para quem não conhece, é um trabalho fechado, é um trabalho de muita dedicação, um trabalho de muito amor, de muita seriedade. É um trabalho que tem que ter todo um preparo dos médios que estão lá trabalhando, o doutrinador, a ambiência preparada. É muito preparo, um ambiente regulado, propício, específico para a realização desse trabalho. Tá? Porque eu falo aqui às vezes por falar, e pode parecer que é assim, é assado, mas tem tudo o seu momento certo, a hora certa e toda a sua vibração certa também. Então, voltando ao nosso assunto, a gente pode falar de amor, a gente pode amar o próximo, a gente pode auxiliar o próximo, sem menos falar o nome de Jesus. A doutrina espírita vem para nos auxiliar. Como tem aquela pergunta: qual é a maior caridade que pode fazer para a doutrina espírita? É a sua divulgação. O importante não é dizer que eu sou espírita e querer que os outros engulam e fazer que eu seja espírita. O importante é passar essa mensagem libertadora, essa mensagem que nos auxilia, muitos de nós, que chegamos pela dor, pelo sofrimento, e através desse primeiro contato, e essa informação nos auxiliou e nos trouxe um refrigério para a alma, nos acolheu, nos abraçou e nos deu rumo às vezes para a nossa vida. Aí vai muito no processo de cada um, mas o importante é a mensagem, o importante é essa mensagem libertadora,
Conheceis a verdade vos libertará. Vamos nos libertar através do conhecimento. A doutrina espírita vem nos trazer conhecimento. Conhecimento para quê, Nelson? Para partir desse conhecimento que eu tenho mais alargado, mais amplo, eu tome melhores opções, faça melhores escolhas na minha vida. Isso para tudo. Vamos dar um exemplo agora aqui. Eu quero comprar uma televisão. Se eu vou comprar uma televisão hoje, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor. Eu tenho, se eu puder, pronto, dar uma pesquisada, ver se tem reviews lá, se a televisão é boa, ruim, a marca, o preço, vou dar uma pesquisada nas lojas. Se tem algum amigo, um parente que tem a televisão, vou perguntar, pô, aquela televisão que você comprou lá é boa, é ruim? Vou dar uma pesquisada. Da melhor forma que eu tiver conhecimento, eu vou chegar numa loja e vou dizer, olha, eu quero aquela televisão, tantas polegadas, porque eu sei que aqui nessa loja tem o melhor preço, que tem a melhor garantia. Ponto, eu tenho mais conhecimento. Porque quando eu não tenho conhecimento, eu vou, entro na loja e falo, me dá uma televisão aí. Mas que televisão? De 5 polegadas, de 70 polegadas, da marca A, B, C, D, 4K, LED. Ponto. É assim. Quanto mais informação a gente tem, melhor. Então, o que a doutrina espírita, saindo desse exemplo agora que eu criei, o que a doutrina espírita vem nos trazer é informação. Quanto mais informação, a gente vai fazer melhores escolhas na nossa vida, do nosso dia a dia. Então, que bom e tomara que faça sentido para você, como faz para mim a doutrina espírita, que nos auxilia nesse processo do nosso dia a dia. Não é para segurar a bandeira espírita e querer dar a bandeirada na cabeça dos outros que não são espíritas. Tá bom? Gente, tomara que vocês tenham gostado do capítulo. Palavra-chave de hoje, reencarnação. Quem assistiu até agora, escreve para mim essa palavra reencarnação, para eu saber quem está acompanhando. Eu gosto sempre de saber e agradeço quem vem sempre trocando comigo de alguma forma. Eu fico feliz de saber que tem... Saber, eu sempre sei, né? Que tem gente aí do lado. E é interessante que o tempo já passou, a gente já está agora no capítulo 41, né? 41. E eu recebo mensagem de pessoas que estão assistindo o capítulo 2, o 3, o 6, essa semana o capítulo 6. Então, é atemporal. Tá aí na internet, eu coloco aí no YouTube, lancei agora lá o podcast, tá lá, lancei o TikTok, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, tem tudo. Pronto, fica tudo atemporal. Fico feliz que vocês estejam acompanhando o estudo e que faça sentido de alguma forma para vocês, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração? Então eu convido a todos a fecharem os olhos, agradecendo junto comigo a Deus Pai, primeiramente. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, nosso irmão maior que veio aqui nos auxiliar nesse processo, na nossa caminhada, com as nossas dificuldades, compreendendo e nos amando acima de tudo, a toda a espiritualidade que trabalha em favor do bem e do bom. Obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua seara, Senhor, trabalhadores do Cristo, buscando esse caminho, essa luz, esse amor que aquece o nosso coração. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, até semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.